Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina da Memória. Eu sou o Valdir, eu sou psicólogo, sou especialista em psicologia da saúde e hoje eu venho para mais uma atividade com vocês em que a gente também vai falar aqui sobre a saúde. Lembrando que nós fazemos parte do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que é o projeto executado pelo Lar de Fátima. Bom, essa semana acredito que vocês também já tenham visto nos jornais ou até mesmo comentado aí com alguma outra pessoa conhecida sobre esse assunto que explodiu no Brasil inteiro relacionado ao abuso sexual, né? A notícia em que chocou grande parte da população foi o caso da menina de 10 anos de idade e que desde os 6 anos de idade era constantemente abusada pelo tio. E vocês provavelmente acompanharam essa história, né, que houve aí até a gravidez indesejada e consequentemente aí em relação ao aborto legalizado nesse sentido. Bom, o que levanta para mim, o que me faz trazer para vocês essa temática hoje aqui pelo projeto Trilhando a Longevidade também? Eu sei que a grande maioria de vocês que nos assistem tem netos, netas, tem aí talvez o filho do vizinho que fica na sua casa, ou tem outras crianças que frequentam a sua casa. Então, a importância de falar sobre o corpo com a criança. E aí eu venho hoje também apresentar uma atividade lúdica que é possível que você faça junto com a sua criança, seja o seu neto, sobrinho, bisneto, que você possa desenvolver essa atividade com a criança, que é uma atividade lúdica que vai contextualizar e colocar para essa criança a importância de ter algumas partes do corpo em que são proibidas serem tocadas por pessoas estranhas, ou até mesmo por pessoas da família que toquem aqueles locais que não poderiam ser tocados, né? Então eu venho trazer essa atividade, que é uma atividade educativa, para que vocês possam fazer aí com a criança que frequenta a sua casa. Bom, falando ainda um pouco sobre essa temática, o quão é importante é educar as nossas crianças falando sobre a sexualidade. Eu sei que para muitas famílias isso ainda é um tabu. Eu, enquanto psicólogo, né, e todos os meus amigos em relação à profissão, quanto que nós lutamos para conscientizar as pessoas da importância em falar sobre a sexualidade desde criança. E aí um levantamento que foi realizado pela Organização Nacional de Direitos Humanos permitiu identificar que a violência sexual, o estupro, muitas das vezes, ele acontece em 73% dos casos. E olha esse índice, o quão alarmante é isso, 73% dos casos na casa da própria vítima, ou seja, cometido ali por alguém que frequenta essa casa ou até mesmo alguém que mora nessa casa. E essa pesquisa também da Organização Nacional dos Direitos Humanos traz para a gente um outro percentual, que é 40% das práticas dos abusadores são cometidas ou pelos pais ou pelos padrastros. E aí o quanto que fica também esse alerta para a gente em relação ao pai, em relação ao padrasto também que frequenta essa casa, que muitas das vezes a gente não imagina que essa pessoa poderia cometer algo relacionado a um abuso sexual. Então olha o quanto é importante falar sobre isso, né? Bom, traz também aqui, eu trago para vocês então a importância da educação sexual. A educação sexual, Valdir, vai incentivar a criança a fazer sexo? Não, isso é um mito. Não vai incentivar a criança a fazer sexo. Falar sobre o seu corpo, falar o que pode ser feito e o que não pode, muito pelo contrário, vai esclarecer para a criança e deixar ela mais segura, caso alguma coisa ocorra, em falar com você, que tem essa liberdade de falar com ela, né? Então é por meio dessa educação voltada para a sexualidade que é possível ensinar a criança a não deixar que nenhuma outra pessoa tire a sua roupa, que toque no seu corpo, em suas partes íntimas, e também deve-se aí orientar desde pequeno, caso essas situações ocorram, que ela sempre não precisa ter vergonha de contar,
que ela não precisa esconder que isso aconteceu e que ela pode comunicar aí o familiar de maneira imediata, né? Por isso que é fundamental a educação sexual para prevenir o abuso sexual. É só assim que a gente consegue fechar essa conta de prevenção, né? E que a criança possa ir entendendo aí que ela diferenciar o que é um abuso sexual do que é um carinho, um afeto, o que é ali a privacidade, o que é ali os limites do seu próprio corpo, né? E aí, vocês que têm criança em casa sabem que muitas das vezes elas são muito curiosas, né? E a curiosidade sobre o corpo são naturais desde muito cedo. E os pais devem responder as perguntas, mas não necessariamente dar uma aula naquele momento. Se atentem a responder somente o que a sua criança está perguntando. Ah, mas ela fez uma pergunta, eu já vou falar sobre tudo para ela? Calma, vamos passo a passo, sempre comunicando com a sua criança de um modo que ela possa compreender o que você está querendo dizer, não necessariamente tendo que explicar tudo relacionado à sexualidade para ela naquele momento, né? Bom, falando desse caso que me fez trazer essa temática para vocês, que foi aí uma repercussão nacional, fica aí algumas questões para nós refletirmos. O que eu trago de reflexão para a gente nesse vídeo, né? A família da criança, ela é culpada por isso ter acontecido? Né? Pense um pouco comigo em relação a isso. Eu trago essa reflexão porque a violência sexual dentro de casa ou fora de casa, mas como eu falei para vocês, a grande prevalência é que é dentro de casa, ela é caracterizada pela invisibilidade, ela fica invisível, escondida. E poucos são os casos que são denunciados. Quantas pessoas com essa questão que agora ficou bem enfatizada podem contar que sofreram algum tipo de abuso na infância e que até então nunca tinha aberto isso para alguém? Então, as questões de abuso, muitas das vezes, elas ficam invisíveis dentro de casa, né? E como são poucos casos que são denunciados, e por que isso ocorre, Valdir? Isso ocorre porque grande parte das pessoas que passam por isso tem muito medo ou tem vergonha disso que está acontecendo, né? Além disso, elas têm medo de ser consideradas culpadas e muitas vezes elas são consideradas culpadas por pessoas que julgam de uma maneira muito errada em relação a isso, né? E então, assim, também as famílias às vezes são apontadas como uma família negligente, que não conseguiu acompanhar. Mas lembre que a grande parte das vezes que acontece é feito muito escondido. Então, o único modo de confrontar isso é você conversando com a criança sobre isso. Então, não se sinta culpado caso você tenha uma família em que passou por essa situação, né? E vamos lá também lembrando que nos casos de violência sexual existe um fenômeno chamado o Pacto do Silêncio. Vocês já ouviram falar do Pacto do Silêncio? Sabe o que é? O Pacto do Silêncio é o que o agressor, é o que o abusador faz com a criança. Ele deixa a criança, que é a vítima, se sentindo culpada pelo ocorrido, fazendo ameaças psicológicas para que ela não fale para ninguém, para que ela se cale e para que ela não denuncie. Às vezes ameaça que se ela contar para alguém, ele vai matar ela, matar a mãe, ou que alguma coisa maior vai acontecer. Então essas ameaças, essas violências psicológicas também são caracterizadas pelo Pacto do Silêncio. Então, para que a gente possa aí conseguir sanar toda essa questão, o único modo é falando sobre a sexualidade. Mas, Valdir, eu não sei muito bem como introduzir esse assunto, eu tenho um pouco de vergonha, na minha família ainda é um tabu em relação à sexualidade. Bom, mediante a isso, então, eu trago uma atividade simples, com materiais simples, que podem ser desenvolvidos junto com a sua criança, para introduzir o assunto. E eu venho apresentar para vocês hoje, então, a atividade da luva pedagógica para a educação sexual. Vamos lá fazer a atividade comigo? Bom, pessoal, então, nós vamos utilizar para essa atividade aqui, nós vamos precisar, então, eu peguei aqui um EVA, né, uma folha de EVA, mas vocês podem fazer de qualquer outro material também, e também o projeto original dessa atividade é uma luva, né? Então, se vocês tiverem uma luva, às vezes uma luva de limpeza que não está mais utilizando, ou qualquer outro tipo de luva, também dá para fazer por ela.
Eu decidi fazer pelo EVA para ficar o mais simples possível, para que ainda assim vocês possam fazer a atividade com a gente, independente do material que vocês tenham em casa, tá bom? Então aqui eu vou utilizar o EVA, a canetinha para a gente fazer os desenhos, a tesoura para que eu possa aqui recortar aqui no EVA e vou utilizar a cola quente, mas dá para fazer também com grampeador. Também dá para fazer com grampeador de uma maneira muito tranquila, tá? E quem tem a luva, faz com a luva. Ao final desse vídeo eu vou colocar um outro vídeo, que é o vídeo original da luva pedagógica aqui para educação sexual, que vocês podem ver aí como ela também pode ser feita mais trabalhosa, né? Mais caprichosa, mas eu venho aqui fazer de uma maneira bem simples, porque o importante é fazer atividade com a sua criança, independente do material. Para a gente começar, eu vou usar a minha mão de molde e nós vamos riscar aqui, deixando bem solto, bem livre, para ficar bem maior, né? A nossa mão, na intenção de representar a nossa luva. Não necessariamente eu vou fazer uma luva, mas a gente vai representar. E você que tem uma luva em casa, pode fazer aí com a sua luva mesmo, né? Dá para também aí até você colocar a mão dentro, assim como eu vou mostrar para vocês depois no vídeo original que fala sobre essa atividade de educação para as crianças. Aqui eu estou usando a minha mão só enquanto molde, para eu fazer aqui a marcação dos meus dedos, né? Mas você em casa pode usar a luva que já tem, ou pode fazer assim como eu estou fazendo aqui também, e o material que você tenha, o molde aí de uma mão de uma luva. Bom, feito aqui o molde da minha mão, agora nós vamos o quê? Nós vamos recortar essa primeira parte para que a gente já fique com a característica da nossa luva. Bom, pessoal, terminei de recortar aqui o meu molde. Aqui eu fiz a marcação com a canetinha amarela bem clarinha, para não ficar marcado depois de recortar aqui nos lados, nas laterais, né? Mas você em casa pode fazer da maneira aí que você achar melhor, tá? Nós também vamos utilizar um quadradinho de EVA. Então eu já vou riscar aqui também o meu quadradinho de EVA. Aí você pode pegar uma medida que você tenha em casa, pode fazer por olho mesmo. O quadradinho ele não precisa ser muito grande, porque nós vamos utilizar ele aqui na palma da luva, para representar o que está aqui escondido e o que é protegido do corpo, para que outras pessoas não toquem. Então esse quadradinho, depois a gente vai colocar ele aqui, simbolizando aqui essa parte aqui da nossa luva. Por isso que eu já cortei o meu quadradinho aqui, como vocês podem ver. Bom, feito isso, eu vou descartar aqui por enquanto esse EVA que eu não vou utilizar, para a gente começar a fazer a representação aqui da nossa luva, né? Aqui como que nós vamos fazer? De um lado, nós vamos desenhar aqui uma cabeça. Então, aqui no meu dedão vai ser uma cabeça. Essa cabeça você desenha da maneira que você conseguir, tá? Não tem problema se não ficar muito bonito. A intenção não é só estética, a intenção é que essa atividade possa ser feita aí com a sua criança, que essa atividade possa ser construída e possa ser um momento aí em que vocês vão evidenciar a importância de falar sobre o corpo. Aqui eu estou fazendo aqui os cabelos da cabeça que eu fiz aqui, né? Ó, aqui eu fazia o olho, vamos colocar aqui uma sobrancelha, o nariz e uma boca aqui bem feliz. Bom, então aqui eu desenhei o que? A cabeça. Valdir, mas eu preciso escrever? Não, não é necessário que escreva não. Se vocês não quiserem escrever, não tem problema, tá? Aqui do lado da cabeça eu vou fazer uma boca. Eu vou até trocar minha canetinha aqui para fazer a boca de vermelho, mas você em casa pode fazer a boca aí da cor que você também desejar e tiver e que achar melhor aí dentro dos materiais que vocês têm, tá? Então aqui eu vou desenhar a boca.
E aqui a gente também, então, vai escrever, não necessariamente vocês precisam escrever, que aqui nós fizemos a boca. Bom, feito isso, vamos pular aqui para esse outro dedo, que nós vamos fazer um pé. Esse é o desafio, hein, Valdir? Como que a gente desenha um pé? Eu vou desenhar o meu pé improvisado aqui. Mais uma vez, estou reforçando para vocês aí que o importante é fazer atividade e não necessariamente ficar muito bonito, hein? 1, 2, 3, 4, 5 dedos no meu pé. Aqui a gente faz um calinho aqui da Joanete e as unhas aqui do nosso pé. Então aqui eu vou escrever que eu desenhei o meu pé. E aqui no dedinho a gente vai desenhar então as pernas. E aí para desenhar as pernas, eu também não tenho muita habilidade aqui pelo desenho, hein? Vou fazer aqui de uma maneira improvisada também, ó, simbolizando aí como se fosse as pernas, né? O sapatinho aqui, então aqui eu faço o sapatinho como se fosse aqui a perna. Vou fazer a meia aqui, ó, aqui. Então aqui a gente vai escrever que é a perna. Lembrando que você que tem aí habilidades em desenho, faça o seu desenho diferente do Valdir aí, para ficar bem bonito, hein? Ou se você também quiser recortar essas partes e colar aqui, colar a cabeça, uma boca, um pé, as pernas, também dá para fazer, tá? E aqui no meio que a gente deixou de fora, a gente vai fazer a barriguinha. Como que eu desenho a barriguinha, Valdir? Esse é um outro desafio grande, hein? Eu vou fazer só uma marcação aqui da barriguinha, ó. Fazer a cintura. Quem tá com a cintura fina aí, hein? A minha cintura já não tá muito assim, não. Fazer a cintura e fazer o umbigo aqui. E aqui nós vamos escrever, então, que é a nossa, ó, barriguinha. E aí, se você também não tem muita habilidade de desenho, assim como eu, você pode colar aí a foto de uma barriguinha aqui também, tá? Bom, agora aqui que vem a questão, em que nós vamos colocar aqui debaixo da nossa luva pedagógica, a gente vai fazer aqui o sinal do proibido. Então, a gente só vai fazer a medida aqui para ver aonde ficaria esse sinal do proibido. E a gente pode aqui, então, ó, fazer... Como que é o sinal do proibido, Valdir? É aquele círculo que a gente pode fazer de vermelho ou de qualquer outra cor, tá? E aí é um círculo que tem uma faixa aqui na diagonal, ó. Esse daqui é o sinal de proibido. E aqui para quem quiser também pode escrever aqui, ó. Proibido, tá? Fica opcional aí. Bom, agora aqui que é a questão, nós temos que esconder esse proibido. Então lembra o quadradinho que eu cortei? Então o quadradinho que eu cortei nós vamos colar ele aqui em cima, tá? E aí essa parte aqui da cola, eu vou utilizar aqui a minha cola quente, mas se você não tem cola quente em casa, pode fazer com o grampeador também, que ele dá certo, tá, pessoal? Vou pegar minha cola quente aqui para que eu possa colar aqui essa parte. Bom, pessoal, aqui eu fiz aqui o meu improviso com a cola quente, né? E aqui então, ó, por que a gente cola aqui em cima? Para ele ficar, ó, escondidinho. O que é proibido tá escondido. E aí agora, antes de fazer a atividade com a musiquinha, nós vamos virar a nossa luva e do lado de cá a gente vai fazer algumas outras questões, ó. Aqui no meio a gente vai desenhar a mamãe. Ah, Valdir, mas não tem a mamãe. Então nós vamos desenhar quem que é o principal cuidador. Quais são as características? Desenha junto com a criança. Pede para a criança ajudar a fazer o desenho, né? Aqui eu vou fazer um desenho aqui, ó, simbolizando uma mamãe, né? Vamos fazer uma mamãe aqui também bem feliz, ó, com um sorrisão. Aqui o narizinho da mamãe. Vamos fazer aqui os olhos. E aí, você que está desenhando junto com a sua criança, faça aí com as características da mamãe, as características reais. Como que é o cabelo? É grande? É curto? É penteado de lado? Qual que é a cor dos olhos? Pinta aí a mamãe da maneira que vocês acharem melhor. Aqui eu vou escrever que então é a mamãe. Bom, aqui no meu dedão nós vamos colocar um ponto de interrogação. Quem lembra aí como faz o ponto de interrogação, hein? Ó? O ponto de interrogação, ele é assim.
Aqui nós podemos desenhar ou até escrever o nome real da titia. Eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, a minha tia chama Bia. Então vou querer colocar aqui, ó, a titia Bia. Valdir, mas eu posso desenhar com as características da minha tia? Pode também, pode desenhar. Aqui nós vamos colocar a vovó. Aqui eu vou simbolizar colocando a minha vovó, a vovó Maria, que é a minha vovó. Bom, aqui a gente também pode colocar aqui o nome das vovós, né? Outra coisa que nós podemos colocar também aqui é o nome da professora da criança. Como que é o nome da professora da criança? Você que está fazendo junto comigo em casa, sabe o nome da professora? Coloca o nome da professora aqui também. E aqui no nosso dedinho nós vamos colocar o nome dos irmãos, ou da irmã, tá? A irmã ou os irmãos. Irmãos. Mas eu não tenho irmã nem irmão, Valdir. Então coloca outra pessoa que seja de confiança da criança aqui também. Assim a gente finaliza a nossa luva pedagógica para fazer a educação sexual. E como que ela fica? De um lado nós vamos ter a cabeça, a boca, a barriguinha, o pé e a perna, e o que é proibido. E do outro lado nós vamos ter a mamãe, o ponto de interrogação, a titia, a vovó, a professora e a irmã, o irmão ou qualquer outra pessoa que seja de confiança. Eu vou colocar pra gente aqui a musiquinha agora para vocês acompanharem junto comigo de como que é essa educação sexual da luva pedagógica. Pessoal, bom, então aqui fica o exemplo de como pode ser feita uma atividade junto com a criança, que ensina a criança em quais partes do corpo ela pode deixar ser tocada e quais partes não pode deixar ser tocada e como ela pode pedir ajuda caso isso ocorra, né? Então construa a sua luva junto com a criança, ou se não for possível construir a luva junto com a criança, faça essa parte de agora, que é a musiquinha cantada, junto com a criança. Aqui lembrando que eu fiz como um símbolo a luva, mas vocês podem fazer realmente uma luva que encaixe na sua mão, e aí você faz o movimento com a luva. Aqui, como eu não fiz a luva, eu fiz só o simbolismo dela, a gente vai usar ela assim e também é possível que faça o mesmo efeito da nossa atividade. Aqui eu vou dar play aqui em uma cantora que fez o vídeo original dessa atividade, que depois a gente também vai passar ele aqui na íntegra para vocês verem como que ela fez a luva dela, que ela utilizou os fantoches no dedo, que também ficou muito bonita, e não tenha vergonha de fazer a sua. Olha para a luva do Valdir aí que ficou bem improvisada, não tenha vergonha de fazer a sua, o que importa é fazer a atividade e conscientizar a criança que está junto com vocês, tá? Vamos dar o play na musiquinha para ver como é? Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovó, professor, o irmão, um deles terão a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode tocar não, porque eu sou corajoso e não aceito não. Tá aí, pessoal, a musiquinha, a gente vai colocar na íntegra também. A intenção é que a criança compreenda que aqui embaixo da barriguinha tem a área que é proibida de ser tocada, né? E que em outras partes do corpo tudo bem que sejam tocadas, mas que aqui nessa parte aqui embaixo da barriguinha é algo que não pode ser tocado, que é proibido. E caso alguém esteja tocando essa parte da criança, com quem que ela pode contar? Ela pode contar com a mamãe? Se ela não pode contar para a mamãe, para quem que ela pode contar? Para a titia, ou para a vovó, ou para a professora, ou para o irmão, para a irmã, ou para outra pessoa de confiança. A gente vai deixar passando o vídeo aí para vocês verem na íntegra como que foi feita essa luva pedagógica, com essa pessoa cantando, explicando, girando a luva. E como eu disse anteriormente, faça mesmo com os materiais improvisados, assim como que eu fiz, porque a gente só vai conseguir
ter menos casos de abuso sexual infantil se a gente fizer conscientizações assim como essa, que é um passinho para que essa conta feche, para que a gente não tenha que ficar espantados como nós ficamos essa semana com esse fato aí que foi divulgado por todo o Brasil, né? E que acontece em várias famílias. E a nossa intenção é sempre conscientizar para que as pessoas não passem por isso, né? Que não sofram esse abuso. Então cabe aqui essa atividade singela para inserir esse assunto. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovó, professor, o irmão, um deles terão a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode tocar não, porque eu sou corajoso e não aceito não. Tá joia? Espero que vocês possam fazer a atividade, comentem aqui no vídeo, comentem no nosso grupo do WhatsApp, o que vocês acharam, comentem como foi fazer junto com a sua criança isso, né? A gente fica à disposição para falar sobre esse assunto, para tirar dúvidas em relação à educação sexual e à importância dela. Tá joia? Aqui fica o meu muito obrigado para vocês e até a próxima!